Em 1500 o Brasil foi descoberto, né, por Portugal. Em 1549 os portugueses vieram aqui, os católicos, e catequizaram os índios, né? E os índios que morreram antes de ser catequizados, eles não vão para o céu? Eles nunca ouviram falar de Jesus, né? Eles não vão para o céu. Em 1557, os missionários franceses que vieram aqui do Brasil, depois de 8 anos que os índios foram catequizados, eles vieram aqui e fizeram o primeiro culto evangélico, né? Aí depois, em 1862, no Rio de Janeiro, foi feita a primeira igreja. Ficaram esse tempo inteiro aqui sem vir. Eles fizeram primeiro, vieram aqui os franceses, fizeram esse primeiro culto protestante, e aí depois de 1862 veio a igreja, acho que foi a primeira igreja que veio para o Brasil, em 1862, a presbiteriana, no Rio de Janeiro, e ali eles começaram a pregar a palavra de Deus, né, o chamado protestante, né. Eu pergunto para você, essas pessoas que morreram antes, eles não vão para o céu? Então, e outra coisa também que eu queria que vocês entendessem, aqueles católicos que saíram de lá para catequizar os índios, será que aquilo não era de Deus? Eles vieram para anunciar o Evangelho, eles vieram para anunciar Cristo, Deus, o Espírito Santo de Deus, ensinar as pessoas, né? Então a gente tem que entender isso, né? O sacrifício que essas pessoas atravessando o mar, que era só de navio mesmo, porque não havia esse acesso de avião que é hoje, né? Quantos não morreram na trajetória vindo de Portugal para cá para catequizar os índios, não é? Esses missionários franceses que vieram para cá para o Brasil em 1557 fizeram o primeiro culto protestante. Então é isso que eu quis falar no outro vídeo, né? Porque ao invés das pessoas ficarem sentando o pau, e outras pessoas que até saem da minha denominação, por que sentam o pau se você acha que pregar o Evangelho e você falar da palavra de Deus é mais importante do que você fazer crítica sobre a denominação que você estava e você saiu? Começa a falar de Deus. O Espírito Santo de Deus te revela alguma coisa, começa a falar para as pessoas. Eu estava na casa de uma serva de Deus, lá em Senador Amaral. Ele disse que a mãe dela teve um sonho, no sonho ela começou a ler a Bíblia, depois ela teve umas revelações, e Jesus começou, e a partir daquele momento Deus começou a ensinar ela a ter interpretação, e ela começou a ter interpretação, e ela começou a ensinar. Da família dela tem vários irmãos que saíram para diácono, músico, porteiro, um monte de coisa. Irmãos da Obra da Piedade, cooperadores. É porque Deus precisava expandir e vai continuar precisando expandir pessoas, para que pessoas falem mais sobre Ele. Agora, enquanto vocês estão brigando, saiu da sua denominação, você acha que Deus te deu o dom da palavra? Vai e ensina as outras pessoas. Mas aquele prato que você comeu, eu sempre falo, não cuspa nele, não cuspa nele. Continua o intuito que é pregar o Evangelho, sai pregando o Evangelho. Aqueles católicos que vieram aqui em 1549 e que vieram aqui para anunciar a palavra de Deus, o Evangelho para os índios, né, catequizar eles, ensinar, doutrinar eles na palavra de Deus. Será que aquelas pessoas são mauzonas, ruins, arriscaram a vida para atravessar tudo, sair do continente deles, europeu, para chegar aqui no continente americano? O que eles não passaram? Imagina eles com o primeiro contato com o índio que só pensava em caçar, e as pessoas que não tinham um pingo de sentimento em relação ao ser humano, e ali eles ensinarem o que eles não passaram. Aí veio outras denominações, as outras denominações começaram a vir a partir de 1900, né? E começaram a vir para o Brasil. A nossa mesmo veio em 1910, tem 115 anos que ela está aqui. Aí depois veio a outra lá, que é a AD, que veio em 1911, se eu não me engano, e assim foram vindo, as outras vieram, né? Ensinar, ensinar, falar sobre Deus, falar sobre Jeová,
e o rei, sabe? Falar sobre Deus, falar sobre o Espírito Santo de Deus. É isso, enquanto vocês ficam fazendo isso, o islamismo está até angariando cristãos que não são orientados sobre isso e sendo engodado e enganado por uma coisa que não vem de Deus, que não foi revelada por Deus, né? Que é uma palavra de Deus, o Velho e o Novo Testamento foi revelado por Deus, não foi revelado por anjo. Que nem eu falei sobre, está escrito, leiam lá em Gálatas 1:8 e fala que evangelho que foi revelado por anjo. O que é esse evangelho? Lê lá Gálatas 1:8. Então não queira julgar a igreja de fulano, de Beltrano, de Cicrano, anuncie o evangelho. Fala de Cristo para as pessoas, fala de Deus, fala do Espírito Santo de Deus. Então o Brasil foi descoberto em 1549, os índios foram catequizados pelos católicos, depois vieram ao primeiro culto com os missionários franceses em 1557, em 1862 que foi fundada aqui a primeira igreja protestante, que foi a presbiteriana no Rio de Janeiro. Se vocês não entenderem isso, aí depois Deus vai tomando caminhos. Deus vai tomando caminhos. Deus vai tomando os caminhos. O Cristo tem que ser pregado. O reino de Deus tem que ser pregado. Não o reino das trevas que mata você que é de outra denominação, que mata e amputa membros do seu corpo porque você errou. Quando você erra, Cristo te dá a chance de você se resgatar, de se transformar, de mudar. Vocês têm que entenderem isso e não ficar se dividindo, se destruindo, entregando de bandeja aquilo que Cristo morreu por elas, as almas, morreu pelas almas, dando para que o inimigo domine. Jesus mesmo falou, a semente que Jesus estava falando na época que veio o homem e semeou, o filho do homem, que semeou é o evangelho, mas veio o inimigo e tentou semear o outro evangelho. Era disso que Jesus estava falando e que vocês não entenderam até hoje. Jesus não entenderam até hoje. Jesus ainda falou assim, ó, não ranqueie o joio, deixar ele crescer, porque no julgamento final ele vai para o fogo e o outro vai para o celeiro. Ou seja, Jesus está falando assim, ó, continue pregando o evangelho e continue falando de Jesus. Não precisa vocês, como cristãos, se armarem e matarem eles. Eles podem vir te matar, mas você não vai matar eles. Quando Jesus disse para não arrancar ele, era isso. Jesus falou, não peguem arma e mata eles. Eles vão até te matar, porque quando você está num lugar e vem uma pessoa e começa a vir em cima de você, é porque ela vai te destruir, é o que eles fazem. Então você não pode fazer o mesmo que eles. É isso aí. Então onde você está, floresça.